Olá, queridos amigos, de volta aqui pro canal com mais um vídeo, agora de terça-feira, com o título Vencendo com a Palavra. Mais uma vez tenho um prazer de ter você aqui conosco estudando a lição. E eu quero falar mais um recadinho. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comente no vídeo. É isso aí, minha gente. Então, Manu, qual que é o verso de hoje? Manda aí. Vamos lá ler Mateus 4, verso 4. Diz assim, ó. Está escrito, né? Jesus respondendo, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Minha amiga, desse assunto da tentação de Jesus, a gente vai continuar então conversando, a gente falou um pouquinho ontem, a gente vai falar hoje de novo sobre isso. Qual foi a estratégia de Satanás ao tentar Cristo aqui no deserto? E como ele lidou com isso? Olha, a primeira forma que a gente tem ali é a dúvida. Ele começa colocando uma dúvida. Ele começou a questionar a identidade de Jesus. Então, se você é o Filho de Deus, transforme a pedra em pão. Então, ele está colocando ali a identidade de Deus, de Cristo, em dúvida. É muito perigoso, né? E se Jesus tivesse, por exemplo, inflado o ego? Como quem diz assim, eu sou sim o Filho de Deus, e transformasse, ele teria caído em tentação. Então isso também cabe para nós. Às vezes a gente quer provar alguma coisa para alguém, às vezes a gente quer parecer bom demais ou algo do tipo e acabamos caindo em tentação pelo ego. Outra forma aqui é o orgulho. Ele tentou induzir Jesus a usar aí seus meios para fins egoístas, que é como eu disse anteriormente, né? Para o seu próprio desejo. Outra forma é que ele prometeu ali dar glórias mundanas, como se Jesus precisasse disso, né? Então ele falou o seguinte, né? Me idolatre aqui, em troca eu vou te dar aqui tudo isso aqui, ó, tudo que você está vendo, todos os reinos do mundo. Mas Jesus estava ali tranquilo, ele não precisava daquilo, ele sabia qual era a missão dele aqui nessa terra. Então a forma que ele conseguiu lidar com a tentação era usando realmente a palavra. Então, nem só de pão viverá o homem. E tantas outras passagens que ele acabou citando para vencer o inimigo. É isso aí, Manu. A gente percebe aqui, já que o assunto desse trimestre é psicologia, né, a gente tem uma coisa chamada na psicologia chamada crise de identidade, né? Por isso que eu trouxe de novo a lição da Ana Santana que ela gravou, que é a lição de identidade. A lição que comenta como nós, adventistas, devemos defender a nossa identidade, né, Emanuele? E a gente percebe que Satanás estava, atacando justamente Jesus nessa situação. Se você é o Filho de Deus, mas opa, que é isso? Tá tirando, mano? Como assim se eu sou o Filho de Deus? Eu sou o Filho de Deus. E como a Manu falou, plantando uma dúvida, só que aí a gente até comentando durante a nossa reunião no Zoom, se preparando, eu comentei, né, com a Manu, falei, Manu, talvez Jesus levou esse negócio aqui até um pouco na brincadeira, né, talvez Jesus é um pouco da zoeira que nem a gente. Pô, tio, você tá me tirando? Que negócio é esse? Você tá perguntando uma pergunta dessa? Como assim? O reino todo aqui é meu já, que é isso? Você tá me prometendo o quê aí? Tá tirando, rapá? Então, é uma tentação que não tem cabimento. Né? A gente percebe que Satanás usou realmente as mesmas estratégias que ele usou com Adão e Eva e Jesus driblou essa situação toda usando o quê? A palavra. Então eu li um verso bíblico aqui falando a frase assim, está escrito. Só que Jesus usou a Bíblia e Satanás ele também usou a Bíblia, especialmente na segunda tentação, né, falando sobre a queda lá do templo, se jogue daqui. E como que isso pode acontecer, mano? Será que pode se repetir nos nossos dias? Será que Satanás usa realmente, ele conhece a palavra de Deus? Como é que é a situação aí? Nós estamos vendo que ele só vem aprimorando os métodos, mas são métodos repetidos. Você falou que ele usou lá no Éden, usou também com Jesus. Ele também usa da mesma forma conosco, mas vai aprimorando cada vez mais. Por isso a gente tem que estar atentos. E a pergunta é, né, de que forma Satanás pode usar a Bíblia para nos enganar hoje? Bom, existem algumas formas. Ele pode tirar os versículos de contexto. Então, por isso, a importância de antes de nós lermos a Bíblia, a gente entrar realmente em comunhão com Cristo, com Deus, orarmos, pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele possa guiar aquilo que nós estamos pensando,
no momento que a gente lê o verso, que aquilo possa entrar de fato na nossa mente, no nosso coração, e que o Espírito Santo vá conduzindo aquilo que nós estamos estudando. É uma forma, né? Porque o inimigo Boa. pode utilizar da palavra de Deus, essa palavra que ele conhece muito bem. A gente às vezes tem a falsa ideia de que ele não conhece e infelizmente muitas vezes conhece melhor do que nós mesmos. Então isso aí. ele pega aquele verso, tira de fora de contexto ali, transforma numa coisa totalmente equivocada que pode te levar ao pecado. Outra forma é que ele pode enfatizar uma coisa que parece certa, aliás, uma coisa que é certa e ele faz parecer errado. Então, mudando a doutrina, fazendo ali um erro total. Então, essas são as formas que ele pode agir utilizando as escrituras para nos enganar. Então, para a gente vencer, né, essas tentações, vencendo com a palavra, realmente precisamos conhecer da palavra. Então, da mesma forma como Jesus fez, se você é o Filho de Deus, opa, e aí tio, ó, a Bíblia está falando assim, o sábado é errado, opa, calma aí, não é bem assim, tá escrito também. Então, mano, Deus, Jesus, acho que foi legal, de certa forma, acontecer a tentação no deserto, porque Jesus, ele conseguiu deixar para nós um exemplo assim, ó, é assim que vocês têm que seguir. Então, literalmente um manual, Jesus foi o manual vivo aqui, dizendo, ó, é desta forma que vocês vão proceder, usando isso aqui. Então, é isso. Outra coisa é que ele só conseguiu argumentar porque ele conhecia. Exato. Então, como nós podemos argumentar alguma coisa se a gente não conhece, se a gente não lê a Concordo. Bíblia? Então, se alguém vem falando alguma coisa pra gente que a gente conhece a Bíblia, a gente fala assim, opa, isso aí tá errado. Porque lá em tal lugar tá dizendo o seguinte. Então, pra isso, a importância de nós estudarmos a palavra. É isso aí, Manu. E você conhece de gemas bíblicas? Já que você foi minha desbravadora, vou fazer aqui uma pergunta de um texto bíblico de cor pra ela, hein? Ih, pelo menos João 3,16, né? Eu pensei nesse mesmo. João Mas 10,10. eu gosto de um legal que tá lá em Comenta. Salmo 139, que diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu acho bom esse porque a Boa. gente consegue enxergar, né, que Deus consegue também nos mostrar na onde nós estamos errando, ou seja, vê se há em mim algum caminho mau e, por favor, me tira desse caminho, me guia pelo caminho eterno, porque eu quero estar com Cristo. É isso aí, gente. Então vamos fazer a oração para finalizar o vídeo de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou esse exemplo na Bíblia de uma história que o Senhor foi realmente tentado. Graças a Ti, temos um exemplo mostrando que realmente é possível vencer e que o Senhor nos ajude a cada dia a usar o mesmo método que o Senhor usou para que possamos também um dia ser vencedores. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, até amanhã? Até amanhã, hein? Esperamos você.